Meus irmãos, graça e paz. Que bom poder estar falando com vocês nesse momento, apesar que ainda há distância, mas nós somos uma só igreja. Nosso Deus é um Deus onipresente, não importa onde você estiver, o Espírito dele nos acompanha, a mão bondosa dele tem cuidado de nós, e esse é um tempo oportuno para nós juntos, apesar de separados, podermos exaltar esse Deus. Aí na sua casa, onde você estiver, que você possa exaltar e que Deus possa se alegrar com as nossas vidas nesse momento. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Deus que é digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana ao nosso Rei, Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus,
meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito e tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito e tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 O Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor. E se Ele realmente é o nosso pastor, nós não devemos e precisamos sentir falta de nada. Independente do momento em que estivermos vivendo, seja fácil, difícil, até parecendo impossível, nosso Deus é um Deus bom, é um Senhor soberano sobre tudo e todos. Então que você possa descansar nos braços do Senhor. Ele é bom, Ele está contigo, e todo o tempo tem orado por você. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Boa noite, irmãos. Estamos juntos de forma virtual para adorar a Deus. E nesta noite quero trazer uma pequena exortação sobre as nossas vidas de forma a mantermos a igreja funcionando financeiramente. Convicto, irmãos, de que Deus é o dono de todas as coisas, inclusive de mim e de cada um de vocês. Nós levamos para a casa de Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas como um ato de culto a Deus. E dessa forma somos agraciados com o sustento de toda a nossa casa. É assim, irmãos, que compreendo o ensino bíblico sobre o que deve fazer o povo de Deus. Deus, ele tem um plano, irmãos, para o universo, um plano para o mundo e um plano na vida de cada indivíduo. E o plano de Deus para qualquer coisa, ele é sempre sábio, irmão, e realizável. Seria inconcebível que ele não tivesse um propósito para, assim, o financiamento do empreendimento do seu reino. E este propósito, irmãos,
é que o povo de Deus esteja também incluído e leve para a sua casa o dízimo que é de Deus e para o trabalho de Deus. Salmos 116, de 12 a 14, o salmista, ele perguntava: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor na presença de todo o seu povo. Que votos, irmãos, são esses? Quando nós entramos para a igreja na nossa pública profissão de fé, nós fazemos votos ao Senhor. E esses votos nós jamais podemos esquecer. Em primeiro lugar, nós fizemos votos de aceitar a Bíblia como palavra de Deus, regra de fé e de prática. Vamos então, irmãos, pagar este voto. Em segundo lugar, nós fizemos voto de acatar as autoridades constituídas da igreja no ensino e no governo. Vamos pagá-lo como membros da igreja. Fizemos votos, irmãos, de criar nossos filhos na disciplina e correção do Senhor. Vamos então pagá-lo. Em quarto, fizemos voto de sustentar a igreja moralmente, espiritualmente e financeiramente. Sustentamos a igreja moralmente com o nosso testemunho de cristãos autênticos. Nós sustentamos a igreja espiritualmente, participando das atividades da igreja, participando das reuniões que temos na igreja. Então vamos cumprir esses votos. Fizemos voto de sustentar a igreja financeiramente, entregando os dízimos. É preciso notar, irmãos, que pagar votos não é pagar bênçãos, mas cumprir as promessas que fizemos a Deus. Assim nós podemos dizer, como servos do Senhor: sou dizimista porque Deus ordena ao seu povo que eu seja. Deuteronômio 14, 22, nós encontramos essa ordem de Deus. E o desejo de cada um de nós deve ser filho e cidadão obediente. Sou dizimista porque o dízimo, irmãos, é santo ao Senhor. Levítico 27, 30. E desejo que todos os membros da nossa igreja também o sejam. Considerando, irmãos, a pandemia que estamos vivendo, nós não estamos congregando fisicamente, mas de forma virtual. E precisamos dessa forma, irmãos, como igreja do Senhor, continuarmos fiéis ao Senhor no cumprimento de nossos votos. Porque deste modo a igreja ela tem o seu sustento em todas as causas de Cristo, para não comprometer o seu orçamento no pagamento dos salários dos funcionários, dos obreiros e também de missões dos nossos missionários que nós sustentamos através das missões locais, estaduais, nacionais e estrangeiras, pois eles contam conosco irmãos, na obra da evangelização deste mundo, o que é um privilégio para nós. E dessa forma nós podemos dizer ao Senhor: o Senhor pode contar conosco para a grande obra de evangelização que o Senhor tem no mundo. Deixar então, irmãos, de entregar os dízimos é desobedecer a Deus e dessa forma menosprezar a sua igreja. Então, dessa forma eu quero terminar pedindo a Deus que abençoe
e proteja todos os irmãos. E que Ele nos ajude a cumprir aquilo que nós temos prometido a Ele. Então que Deus nos abençoe. Amém. Quero fazer uma observação aqui neste instante para os irmãos que ainda talvez não saibam que eles podem efetuar o seu depósito ou faça uma transferência bancária na conta da igreja. Ou se preferir, aos domingos, das 9 às 10 horas, os diáconos se encontram de plantão na igreja para receber os seus dízimos. Obrigado, que Deus assim abençoe a vida de cada irmão. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal da PIPC Online. Que Deus muito abençoe a sua vida e estenda da sua misericórdia sobre todo o seu lar, em nome e por amor de Jesus. Nós queremos aqui agradecer a Deus pelo privilégio que tivemos nessa noite de sermos conduzidos no louvor e adoração pelo nosso irmão André Spagnol. Deus muito abençoe o seu lar. De igual forma, também queremos agradecer ao nosso amado irmão presbítero Jones por essa palavra que traz orientação à nossa vida, exortando-nos em amor para que mantenhamos a fidelidade para com Deus e para a igreja do Senhor Jesus. Meus amados, eu quero convidá-los nessa noite a abrir a boa palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 13, verso 1 ao verso de número 13. Gênesis 13, melhor dizendo, de 1 a 13. Gênesis 13, de 1 a 13. Diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Verso 12 diz assim: Habitou Abrão na terra de Canaã. Olhe só o destino de Ló. E Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Oremos ao nosso Deus, meus amados irmãos. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado pela tua misericórdia, teu amor, tua bondade. Obrigado porque tu és o grande e verdadeiro Deus. Nós exaltamos a santidade bendita do Senhor. E rogamos, ó Deus, neste momento, que tu nos auxilies na compreensão desta passagem e que possa, ó Deus, ficar uma mensagem ao nosso coração, que possamos ser instruídos por meio deste rico ensinamento preservado pelo Senhor à nossa vida.
Em nome e por amor de Jesus, nós assim oramos. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, no ano de 1981, um filme chamado Carruagens de Fogo retratava a preparação de uma equipe olímpica para que pudessem disputar os Jogos na França em 1924. Naquela ocasião, há um grande corredor protestante que fazia parte desta equipe, chamado Eric Liddell. Este atleta, em um momento da sua preparação, ele se reporta à sua irmã e ele vai nos dizer assim: quando corro, sinto o prazer de Deus. Viver nestes termos o fez recusar de participar da própria disputa da corrida olímpica, porque esta havia sido marcada para um dia do domingo, dia, segundo seu entendimento, de descanso e culto exclusivo a Deus. É interessante perceber no retrato deste filme que nem mesmo a pressão de toda a comitiva, de todos aqueles que estavam junto com a delegação britânica, ou até mesmo o apelo do príncipe de Gales, fez com que ele retrocedesse de sua posição. Ele não fez concessões. E por que não fez concessões? Porque buscava a aprovação daquele que tem uma autoridade maior, superior à de todos os homens sobre a face da terra. Não fez concessões porque aprendeu a viver motivado de tal forma que a sua vida agradasse a Deus. Esta é a proposta que temos para esta noite aqui. Nos termos de Deus, sempre seremos vitoriosos. Nos termos de Deus, sempre seremos aprovados. Nos termos de Deus, sempre haveremos de glorificá-lo. Essa passagem que temos em nossa mão, ela reflete de forma muito particular o que o profeta Malaquias nos diz no capítulo de número 3, verso de número 18, quando então o profeta diz assim: então vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Nós queremos compartilhar essa mensagem nessa noite em duas partes. Nós olharemos a primeira parte neste domingo e, com a graça, a misericórdia e a permissão de Deus, no próximo domingo nós terminaremos esta passagem. Mas eu gostaria de fazer alguns destaques importantes aqui. Meus amados irmãos, nós vamos perceber, já desde o primeiro versículo do capítulo 13, que Abrão toma uma decisão muito importante, significativa na sua vida. Abrão sai de um lugar do qual ele não deveria estar. O texto diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Betel tem uma representação muito significativa à vida de Abrão neste momento. Quando nós olhamos este texto que foi lido na sua totalidade, você vai perceber que um personagem está no lugar devido diante de Deus
e um outro, seu sobrinho Ló, vai peregrinar para uma região de homens pecadores, de homens lascivos, de homens que aborreciam ao Senhor. Esta passagem tem a sua centralidade no coração de um homem agora que foi elevado à condição de digno do pacto ou da aliança. Alguém que está redirecionando a sua vida. Betel mais altar é uma composição que vai levar Abrão ao encontro da sua fé novamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque as atitudes de Abrão, atitudes tão nobres, elas são provindas de um homem que outrora fora reprovado. Gênesis capítulo de número 12, a partir do verso 10 até o verso número 20, meus amados irmãos, você vai perceber que após o seu chamado, no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de escassez, Abrão passa por 2 testes nesse momento de escassez. O primeiro é porque ele vai para o Egito sem consultar ao Senhor e saber se ali é o local aonde Deus tem destinado para a sua peregrinação. E sabemos muito bem, segundo o registro bíblico dessa narrativa, que não era o lugar. O seu lugar era a terra prometida, era Canaã. Quando chega ao Egito, Abrão agora é seduzido por uma dissimulação, do qual ele diz que a sua esposa não é a sua esposa, sendo ela tomada por Faraó, e ele vai se beneficiar disso de 2 maneiras. A primeira, a sua vida é poupada. Segundo, ele vai receber benefícios dessas coisas. Contudo, Deus, não permitindo que essas coisas ficassem ocultas, traz à luz para que a sua promessa pudesse agora alcançar de forma plena a este casal, Abrão e Sarai. No capítulo de número 3, nós temos um cenário totalmente contrário. O cenário ali é o cenário da prosperidade. Ele foi testado em um cenário de escassez e em 2 testes foi reprovado. E agora, num cenário que alguns julgariam dizer, este é mais fácil. E neste momento, ele então dá uma resposta digna do seu chamado. Por que isso aconteceu? O texto vai nos dizer que ao voltar, ele agora arma a sua tenda em um lugar que tem como um memorial trazer ao seu entendimento e aqueles que estão à sua volta, que quem conduz a vida é Deus. Ele está em Betel, a casa de Deus. E ali diz o texto que Abrão volta os seus olhos, as suas motivações, o seu coração, a sua vida para o primeiro momento da sua jornada, um regresso à sua fé, ao direcionamento da sua fé. Meus amados irmãos, este texto ele pode ser analisado sim de forma muito similar ao que acontece quando então expomos a primeira epístola de João, do qual nós temos ali 3 grandes testes que nos ajudam na compreensão daquilo que o apóstolo estava orientando, e nós podemos tomar dessa ferramenta para o entendimento, a compreensão, a assimilação e o direcionamento da nossa vida também. Eu quero fazer isso nesta noite de forma breve, rápida. E o primeiro teste é o teste moral, o teste da vida santa, o teste da consagração. Se lá no Egito ele fracassou, aqui em Betel, diante de Deus, da casa de Deus, Abrão é aprovado. A sua consagração a Deus, ela é colocada a teste. E o ambiente agora é formado diante de seus olhos e pelas circunstâncias da adversidade em meio à prosperidade, quando então a sua riqueza fica incompatível com a riqueza de seu sobrinho. Mas o texto diz que Abrão então abre a sua mão dos direitos e concede então a seu sobrinho a escolha
do lugar para onde iria peregrinar. Este é o segundo teste, é o teste social, o teste do altruísmo. Se pudéssemos pensar isso em termos de uma linguagem grega, seria o teste do filéu, do amor fraterno. E Abrão é aprovado aqui. Abrão demonstra o seu grande amor para com o seu filho. O Dr. Derek Kidner vai nos dizer que Abrão é aqui, na sua atitude, um modelo de altruísmo, um modelo de discernimento, um modelo de bom senso, um modelo de generosidade. Meus amados irmãos, quão preciosa é essa instrução na nossa vida quando envolve famílias, um ambiente tão difícil, sobretudo quando há recursos financeiros em disputa. Nós precisamos estar diante do Senhor, nós precisamos consultar a Deus, nós precisamos buscar a direção de Deus, nós precisamos consagrar a nossa vida inteiramente ao Senhor. Abrão faz isso por causa de um terceiro teste, o teste doutrinário, o teste da verdade. Verdade essa de Deus pronunciada à sua vida e para a edificação da sua vida, na concretização das promessas do Senhor sobre este homem do pacto. Abrão tem por confiança que o Deus que prometeu uma terra, ele há de levar a bom termo essa causa. Meus amados irmãos, é interessante perceber, e eu quero aplicar isso ao seu coração de forma prudente nesse momento. Abrão não vai lançar sobre as circunstâncias o fracasso do seu erro no Egito. E diz, era um momento difícil, nós estávamos em crise, eu não tinha dinheiro, nós estávamos como peregrinos, estranhos em um lugar, é por isso que eu fui para lá, por isso que eu menti, ou por isso que eu tomei tal e tal atitude. Ele não vai fazer isso, porque essas coisas foram agora redimidas pela sua vida de culto ao Senhor. Em segundo lugar, meus amados irmãos, Abrão não vai lançar a culpa de seus fracassos sobre o diabo, nas costas do diabo. O que muitas pessoas têm feito, sobre a ótica divina e com muita maturidade, ele assimila as suas responsabilidades pessoais, as suas decisões têm um caráter privado, intransferível. Abrão agora decide retomar a sua jornada sem que abra mão daquilo que é o mais importante na sua vida, Deus, irmãos. Andar nos termos de Deus, ser aprovado nos termos de Deus, ser vitorioso nos termos de Deus, manifestar a glória de Deus por agora observar os termos de Deus. Essa narrativa, ela é marcada por ordens e promessas. Se num primeiro instante ele não conseguiu concluir com êxito neste exato momento, então ele nos dá a alegria de poder perceber que um homem fiado no Senhor, ele sempre tomará as melhores decisões na sua vida, ele conduzirá a sua família de forma gloriosa, de modo que agrade ao Senhor. A sua vida está nas mãos do Senhor, a preservação da sua vida está nas mãos do Senhor, a preservação da sua esposa está nas mãos do Senhor, a preservação do seu sobrinho e de toda a família está nas mãos do Senhor, a preservação das promessas de Deus até o dia da conclusão está nas mãos do grande Deus. Meus amados irmãos, quem olha para a campina, quem escolhe a campina foi o diabo? Não, o texto não diz que foi o diabo. Quem escolheu a campina foi Ló. Quem peregrinou por aquele lugar foi Ló. Portanto, nessa primeira parte que estamos já concluindo aqui nesta noite, eu gostaria de deixar claro ao meu coração, ao seu coração, ao nosso coração, meus amados irmãos, que o coração do problema é o problema do coração, é a pauta do nosso coração.
se guardarmos o nosso coração em observar os mandamentos do Senhor, certamente seremos bem-sucedidos. Um homem de grande valor diante de Deus, um puritano, chamado Richard Baxter, ele vai nos dizer assim, irmãos: há uma grande diferença entre os desejos do céu em um homem santificado e entre um homem não santificado. O prêmio do crente está acima deste mundo. Os olhos de Abrão estavam em Deus, os olhos de Ló estavam na Campina Verde. E ele prefere estar com Deus do que estar no mundo. Mas para o ímpio não é assim, diz o pastor Richard Baxter. Não há nada que lhe pareça mais desejável do que propriamente este mundo. Portanto, ele só prefere o céu para não estar no inferno, mas o seu coração é um coração mundano, a sua mente é uma mente secularizada. Portanto, nessa breve exposição, nesta primeira noite, na primeira parte que estamos abordando aqui, nos termos de Deus, seremos sempre aprovados. Quando a nossa vida for um culto ao Senhor, quando nós renunciarmos os anseios secularizados, mundanizados de um mundo que nos odeia, quando nós erigirmos um altar de consagração a Deus, que é o nosso próprio coração, quando assim procedermos, seremos bem-sucedidos. Que Deus muito o abençoe nessa noite. Eu quero orar com você e por você neste lugar. Amado Deus e eterno Pai, eu suplico que em nome de Jesus essa palavra possa encontrar guarida no coração de todos que nos assistem e que Teu Espírito, ó Deus, nos auxilie a exercê-la de forma que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Rogamos ainda, ó Deus, que a graça do Senhor, o amor de Deus, o precioso Pai, a consolação do Teu Espírito e a tenra vitória de Cristo Jesus, o nosso Salvador, seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe. Amém.